e Nirvana, com Samuel, Fernando e Bruna. Episódio 7: Os discursos do Goenka. Dia 2: Moralidade e concentração. Vamos começar então o nosso segundo episódio aí da série que a gente vai estar conversando sobre os Dhamma Talks, né? No final de cada dia, são os vídeos do professor Goenka, e esse aí será o segundo dia em que, basicamente, na prática, né, no curso de 10 dias, a gente continua praticando o Anapana e ele traz mais informações no final do segundo dia, esse vídeo que ele traz. Então, ele começa falando sobre a, o, o desfoque da mente, né? Começa a devagar, pensar em outras coisas, né? Que a ideia do Anapana é observar, né? Fazendo a recapitulação, é observar a respiração natural, nesse triângulo, do nariz e a parte superior do lábio superior, né? A área do bigode, para observar qualquer sensação interna, na inspiração ou na parte externa, na saída das narinas, e parece que é muito fácil, mas a gente acaba divagando muito. E o desafio, né, e o Anapana já é um tremendo exercício importante para a gente estar treinando e domando a nossa mente. Para a gente observar, ó, opa, começou a pensar nisso aqui que aconteceu no passado, ou começou a pensar o que que eu vou fazer aqui depois. Não, deixa eu voltar aqui. Eu vim aqui para observar a respiração, né? Então ele começa a falar, né, sobre essa mente que é fácil de se distrair e que o desafio é treinar ela e domar ela para a gente conseguir ter um nível de concentração maior, observando a respiração. Então, por si só, já é uma técnica bem interessante para treinar o foco, a concentração por mais tempo. O desafio é tentar prolongar, né, o tempo observando essas sensações. É, exatamente. Olá, já agora, a todos os que nos veem e ouvem. Nem cumprimentas os nossos quatro ouvintes, mas sim, eu acho que já reforcei isto em quase todos os episódios e quero voltar a reforçar. Eu continuo a conhecer pessoas e ao conhecê-las e por acaso abordar o tema da meditação, muitas dizerem-me: eu não consigo porque não me consigo concentrar, é impossível. E eu acho que quem diz isso, eu acredito que seja desde logo porque acaba por não entender o princípio da meditação, qualquer que ela seja, e que tem a ver também com este princípio da mente agitada, da wild mind, como o professor Goenka chama. Portanto, nós já sabemos, todos nós, que ao meditar, o normal, principalmente no início, vai ser ter a mente desconcentrada e está tudo bem com isso. Eu acho que pessoas que nunca meditaram talvez poderão ter alguma aversão à meditação porque pensam: olha, é impossível, eu não me vou conseguir concentrar, então nem vale a pena. Mas o exercício é mesmo sobre estar agitado, compreender, tentar focar, nem que seja 10 segundos, e depois perceber: olha, voltei a desconcentrar-me, voltar a fazer todo esse exercício. Portanto, o professor Goenka neste dia 2 reforça muito isso, reforça muito o facto de que é totalmente normal a mente estar agitada e é parte deste exercício da meditação, tal como se fosse um ginásio ou uma academia, como dizem no Brasil. Portanto, este ginásio, esta academia da mente, óbvio que quando entramos pela primeira vez num ginásio, vamos estar fracos, não vamos conseguir fazer os exercícios muito bem ou com muito peso, mas ao longo do tempo e exercitando, vamos conseguir aumentando o peso ou aumentando o número de repetições. E portanto, na meditação é mesmo isto. É totalmente normal quando começamos a mente estar agitada. Vamos imaginar que eu medito 10 minutos. Se calhar na primeira vez de sempre que eu medito, desses 10 minutos eu vou estar distraído 9 minutos e 30 segundos. E só 30 segundos é que eu consigo estar concentrado. É totalmente normal. E este trabalho da meditação que é mesmo, e foi o que eu senti, não sei se concordas, eu senti mesmo que os 10 dias do curso foram como um ginásio da mente.
não foi nenhum descanso, foi mesmo um ginásio da mente, foi mesmo complicado, foi mesmo intenso. E por isso acho que é sempre focar na importância que é este exercício é assim e é totalmente normal o default da mente ser estar desconcentrada, estar agitada, estar um, wild, como diz o professor Goenka. E é engraçado ser um ginásio da mente, porque é um curso de 10 dias, tanto para quem é novato quanto para quem é veterano, né? Então Exato. é pesado para os dois. Então, por- só porque a pessoa é novata, não tem. A gente tem expressão no Brasil, não sei se tem em Portugal, colher de chá. Nem sei por que tem essa expressão, Não mas faço ideia, nunca ouvi isso. nunca ouviu? É, Nunca ouvi. não tem nenhuma mordomia, nenhuma facilidade por ser um aluno novato. Então é tão pesado, entre aspas, quanto o veterano. Acho que o que muda é que o veterano, em ve- em vez de, vamos supor aí, vamos fazer uma analogia aí com a academia, com o ginásio, né? Vamos supor que o trabalho útil é levantar o peso. E o levantar o peso é, de fato, estar concentrado na respiração ou nas sensações do corpo, né? Que é o Vipassana que a gente vai falar mais adiante. Acho que o aluno mais veterano, e quanto mais veterano, maior essa taxa de concentração, um veterano vai estar mais tempo durante a meditação, mais tempo concentrado. Mas o que não quer dizer que quando ele era novato, ele já tinha essa capacidade de concentração. Então, todo mundo, quando começa, grande maior parte do tempo é a mente divagando. E realmente, da mesma maneira que qualquer pessoa saudável tem a capacidade de começar com pezinhos menores, ir fazendo exercício e aumentando, é a mesma coisa. Qualquer pessoa que tenha a mente saudável, né, que não está passando por nenhum problema mental, eu acho que só tem esse parênteses que acho que existem alguns casos em que, às vezes, de convulsão, de esquizofrenia, que talvez a meditação não é recomendável, e aí exige um pouquinho de atenção, mas da mesma maneira que a pessoa fisicamente saudável pode começar a fazer academia com pequenos pesos, a pessoa mentalmente saudável, qualquer pessoa mesmo, pode começar a fazer a prática, né? Então é um ponto interessante aí a ser realçado, né? É, sem dúvida. E sim, também um bom ponto que realçaste agora de fazer esse disclaimer para qualquer pessoa que é, digamos, vá, saudável mentalmente, porque pode haver algumas condições em que de facto talvez seja um pouco mais difícil a meditação. Não somos médicos, por isso não sabemos esses casos específicos, não é? Mas para uma pessoa geralmente saudável é totalmente possível e no início só se conseguir concentrar durante 2% do tempo ou 10% do tempo é absolutamente normal. Portanto, não há Sim, que ter medo nenhum disso. Depois, o professor Goenka, não sei se estou a ir rápido demais, mas se quiseres voltar atrás, depois diz-me. sim. Mas é logo das notas a seguir que eu tenho aqui. O professor Goenka, depois de nos fazer um pouco este enquadramento e voltar a ressalvar a importância que é compreender que a agitação da mente é algo natural, ele depois avança para um dos pontos que na altura começou a conquistar mais neste curso, que é a tal, e vou passar aqui a citar a nota, ele refere que é possível sermos uma melhor versão de nós, mas para isso temos que trabalhar para tal, requer muito esforço. Ninguém poderá fazer esse trabalho por nós. Ele refere que se nós queremos ser melhores, temos que ser nós a batalhar nessas batalhas, para trabalhar na nossa salvação, que talvez seja uma palavra de âmbito um pouco mais religioso, mas conseguimos fazer o paralelismo para tentar ser alguém melhor, tirando toda a religiosidade, ou a salvação, a libertação, a iluminação, ou todas as outras palavras que queiram arranjar, tirando alguma religiosidade, acaba por ser o querermos ser alguém melhores do que aquilo que somos no presente, não é? E Uhum. portanto, ele passa então disto para aquela ideia mais
mais inicial daquilo que era o budismo de Buda, que talvez seja das ideias mais bonitas e que me prendem mais no budismo e que não vejo em nenhuma outra religião, nem mesmo no budismo de hoje em dia, curiosamente, que é o facto de não existir um salvador, não existir um Deus, a não ser tu próprio. Não Deus, mas a não seres tu próprio, aquele que te pode salvar. E acho que é dos ensinamentos mais bonitos deste curso do professor Goenka e do budismo em geral, pelo menos o budismo mais original de Buda, que é o de se tu queres a salvação, iluminação, ou o que quer que seja, tens que ser tu a trabalhar para ela. Não é sobre rezares, não é sobre pedires a Deus ou ao teu Deus, qualquer que ele seja, é sobre trabalhares naquilo que queres ser e esse caminho vai ser muito longo, muito complicado, mas és tu que o tens que fazer. Eu acho que isso é mesmo muito bonito. Por acaso, quando estivemos os dois no Sri Lanka, que é um país budista, acabei por ter como digo, algum, não sei se desilusão é a palavra correta, mas aí apercebi-me que o budismo hoje em dia se calhar já é o budismo também já tem tem Deus, tem mantra, tem muitos rituais e talvez isso se afaste um pouco daquilo que era o budismo original e que é o que tu vês neste curso. E que, tirando toda a religiosidade à parte, acho que é sempre um ensinamento muito bonito de se queres ser alguém melhor, luta por ti. Não rezes só para que alguém te salve, Sim. que é algo bastante É, bonito. é um ensinamento muito poderoso que dá um, você pode interpretar por dois lados, né? Por um momento, por um lado, talvez a pessoa pode achar um ensinamento talvez egoísta, assim, né? Pô, ninguém vai me ajudar, só eu, mas por outro lado, é muito libertador esse ensinamento, Sem dúvida. porque você só precisa de você mesmo para se libertar, para parar de sofrer. Né? Esse sofrimento, né, acho que para dar um pouco mais de definição prática, seria a reação da mente quando ela se depara com algo que ela não gosta, basicamente. Seja aversão a alguma coisa ruim que está vindo em contra a sua vida, ou de desejo muito forte de algo que você não tem mais na sua vida, ou que está se afastando da sua vida. Então, essas reações, quem faz não é. Você começa a parar de colocar a culpa no exterior para poder ter a chance de lidar com isso interiormente. Você sabe que o desejo que você tem é que está causando esse sofrimento. Então, isso é totalmente libertador. Ah, só depende de mim. Se eu conseguir não reagir a esse desejo, não vou ter mais sofrimento. Então, só depende de mim mesmo. E realmente é muito diferente de outras religiões que tem essa questão de, eu vou orar, rezar um texto para você, né? Que a religião católica tem muito, né? E que as pessoas dependem, esperam orações externas para se sentir melhor, ou fazem orações para outras pessoas, para essas pessoas se sentirem melhores. Acho que, bom, eu acho que quem ora para si mesmo ou para os outros, fazer mal não faz, mas também não vai resolver os problemas da forma como a meditação, por exemplo, já é algo mais prático, né, para realmente resolver essa questão do sofrimento, né? Inclusive, um ou outro familiar fa- fala assim para mim, Fernando, medita aí para mim que tô precisando de Não, meditar é uma coisa que tem que ser você meditando para você sentir os benefícios. Eu não, infelizmente, mesmo eu meditando, fazendo a meditação meta, eu não vou conseguir passar esses benefícios para
vocês, né? Meta é uma meditação mais de compaixão, né? Que a gente vai falar mais para frente, mas é cada um meditando por si e se livrando por si. Parece egoísta, mas é muito libertador, tá? Depende de cada um para extinguir, né? Esse desejo que faz sofrer. É, exato. E até esse, esse exemplo que acabaste de dizer de um familiar dizer, olha, medita aí para mim. Também o Goenka neste discurso do segundo dia conta uma história parecida. Ele para já indica-nos que este curso, no fundo, este curso dá-nos o caminho, mas o caminho temos que ser nós a percorrê-lo, não é? E, mais uma vez, se calhar, para quem não é nada religioso ou espiritual, tentem tirar aqui estes conceitos que parecem mais religiosos. No fundo, o mostrar o caminho é para tentar se tornar uma pessoa melhor, um, mas temos que ser nós a percorrê-lo. E ele conta uma história neste dia que eu não vou conseguir contar da forma como ele conta, porque ele era um belo orador, mas vou tentar contá-la também de uma forma até mais sucinta. Mas ele conta-nos a história do tempo do Buda, quando o Buda também dava os seus discursos para as populações da região onde ele estava na altura. E havia um senhor que ia todos os dias assistir a esses cursos e a esses discursos e que gostava muito dos ensinamentos do Buda, mas não se via, ele não via a diferença, ele não sentia a diferença, porque esse senhor apenas ouvia os discursos, não meditava. Então ele uma vez foi ao Buda, e perguntou ao Siddhartha e perguntou-lhe: Olha, eu gosto mesmo muito do que o senhor diz, faz-me sempre tudo sentido, mas eu não vejo diferença em mim, não mudo, não estou melhor. Porquê? E Não Buda estava colhendo conta-lhe, os benefícios, né? exato, não estava colhendo nenhum dos benefícios. Então Buda tenta-lhe perguntar: Então, o senhor é daqui? Ah, não, não sou, sou de uma terra muito, muito distante. E o senhor sabe muito bem o caminho desde a sua terra até aqui, não sabe? Sei muito bem. E o senhor tem amigos aqui nesta cidade, não é? Tenho. E se o senhor lhes disser o caminho até à sua vila natal, acha que eles conseguirão ir sem problemas? E ao que o senhor responde, óbvio que não, porque eles nunca fizeram o caminho, nunca saberão o caminho até à minha vila natal, tal como eu sei que faço este caminho tantas vezes ao longo do ano. Um, e portanto, o Buda acaba por aí provar, e acabei por contar a história terrivelmente. Nas palavras de Goenka soava tão melhor. Mas no Sim, fundo, o que o Goenka quis aqui explicar é que esse senhor sabia muito bem o caminho entre a sua cidade natal e a cidade onde ele estava, porque ele já o tinha feito, já tinha caminhado nesse caminho várias vezes. E então, por muito bem que ele explique esse caminho aos seus amigos, se os amigos dele tentarem fazer esse caminho pela primeira vez, inevitavelmente hão de se perder ou não hão de chegar da forma mais eficiente como ele. Isto para, no fundo, fazer aqui uma metáfora quase deste próprio curso e destes próprios ensinamentos do Dhamma e do Vipassana, que é este curso dá-te o caminho, explica-te como chegar a algo melhor, mas tens mesmo que ser tu a fazer. Infelizmente eu não rapaz. consegui contar a história de uma forma bonita, como ele conseguiu no, Sim, mas no... me fez lembrar da história. Realmente, se os amigos, né, não andarem por si só e descobrirem um caminho, por mais que tenha uma referência, né, Exato. não é, se eles não forem andar com as pernas próprias, eles não vão chegar lá, né? E é bem interessante isso, porque são instruções, só que só as instruções não vão te levar a nada. Você tem que praticar. E por sinal, são instruções complicadas, né? Porque, por exemplo, uma coisa é a gente entender intelectualmente que a cura para a razão, né? Pegando um pouquinho das verdades, das quatro nobres verdades, a causa do sofrimento é o desejo,
Então, se você parar de ter o desejo, você extingue o sofrimento. É algo que falar e entender intelectualmente é fácil, mas só praticando que você vai conseguir realmente entender e usar esses benefícios para a sua vida. Então, é cada um andando por si só que vai conseguir realmente colher os benefícios aí da meditação. É, E vem exatamente. uma outra questão, né? Igual você falou nessa história, né? O camarada gostava muito de escutar o Buda, mas praticava menos, não tanto, né? Praticava pouco. E isso, para você seguir no caminho e colher esses benefícios, e entender a causa do sofrimento e como extinguir o sofrimento e caminhar para a liberação, é prática, né? Que é a outra questão que é bem enfatizada, talvez também falte em outras religiões. É uma prática para você internalizar. Eu acho que as outras religiões, assim como outras filosofias, param na parte intelectual. A meditação vipassana, com o budismo, eles, além de ter também coisas religiosas, sim, e tudo mais, mas tem esse plus, né, que eu acho que é interessante, essa parte prática que a gente pode treinar e levar para a vida um estilo de vida mais interessante, porque a meditação é só a prática, né? Igual, voltando à analogia do ginásio, a gente está levantando os pezinhos, começa com um peso pequenininho, vai aumentando, vai aumentando. A mesma coisa é esse exercício mental. E o principal quando a gente vai no ginásio não é só para ficar carregando peso. Da mesma forma, a gente não senta só por meditar. É para, no nosso dia a dia, a gente se sente bem, conseguir trabalhar com alguma coisa física, conseguir carregar com mais tranquilidade, da maneira mental, da mesma maneira. Se acontecer alguma coisa insatisfatória, a gente não vai reagir da mesma maneira de antes, a gente vai estar mais conectado com o presente, não vai estar tão divagando tanto ali com o passado, futuro, e por aí vai, né? A gente tem essa prática da meditação como treinamento, mas não para aí, trazer isso para a vida como um todo. Sim, sem dúvida. E por isso também fazemos aqui o aviso de que para aqueles que ouvem este podcast, para as 4 pessoas que ouvem este podcast e que gostam, mas que nunca meditaram, lá está, não é por este podcast que vão sair daqui Budas, nem tão pouco mais ou menos, porque há sempre essa condição da prática que vai muito para além do intelectual, portanto. hum, no fundo, o que nós estamos aqui a fazer com estes episódios acaba por ser de facto, uma dissecação intelectual daquilo que compreendemos e ouvimos, mas que em nada retira a importância da prática. Um, Se tanto estes episódios e estes exercícios intelectuais que estamos a fazer, até têm um objetivo quase de aumentar e colocar-nos ainda mais conectados com aquilo que é a prática, mas sempre com a prática como centro das atenções disto que é o Dhamma, no fundo. Portanto, um, há sempre a importância da prática, de meditar. Esse sim é o ponto fulcral. Mais do que tentar aqui dissecar, quando ele fala, e já lá vamos a seguir neste mesmo episódio, ele fala do que é o Shila, o Samadhi, o Panha, estas palavras e tal, e são todas muito, muito, muito importantes, mas depois há sempre a vertente mais crucial de todas, que é meditar. E essa, mais do que tudo, acho que nos faz avançar, num sentido positivo. E até fazendo um paralelo assim, comparativo com as outras religiões, eu acho que no geral elas focam muito até na fala correta, na ação correta, né? A Bíblia tem muitos momentos que ela fala muito sobre muitas partes, muitos provérbios e tudo mais, fala sobre como que o poder da fala tem tanto para fazer o mal quanto para o bem. E também tem as ações, né? Fazer as ações corretas. Então, acho que a ação correta, fala correta, vai até
tem uma similaridade muito grande entre o budismo e o cristianismo, por exemplo. Mas o que se destaca para mim no budismo e na meditação é o foco na mente, na reação da mente. Porque antes de a reação mental, ela antecede qualquer fala ou ação. Então você busca um caminho para treinar na prática a não reagir mentalmente. Então, antes da fala e antes da ação, tem o pensamento, tem a reação mental. Então, existe toda uma raiz ali que as outras religiões não prestam muita atenção, mas o budismo, a meditação, presta. E isso é a causa de tudo. Da, o pensamento, a reação mental é a causa da fala e da ação. Então, a meditação vai direto na raiz do problema. A gente começa a olhar para a raiz, coisa que normalmente a gente não olha. Eu acho que é um outro ponto que se destaca muito a questão da meditação. E primeiro vem o pensamento, a reação mental, e depois vem a fala e a ação. É, inclusive, antes da fala e ação acontecer, muitas vezes a gente já é vítima dessa reação, antes da ação ou fala acontecer. Então, a primeira vítima das nossas impurezas mentais. E aí o budismo, às vezes essas impurezas mentais não se concretizam em fala e ação, mas fica te machucando ali por dentro. E você não tem ferramenta para lidar com isso. Mas agora você passa a ter. E acho que é uma ferramenta sensacional. Olha, esse é um muito bom ponto que não sei se tínhamos discutido nos episódios passados, ou se sim, já não me recordo, mas é um ponto bastante interessante, que é, noutras religiões, bem, eu não sou um super conhecedor de outras religiões que estão a fundo, né? Nem do budismo só, mas eu parece-me que não há propriamente religiões que tenham esse aspecto que tu acabaste de dizer, de dar uma ferramenta para te questionares mesmo e para te questionares e para que genuinamente haja uma mudança em ti e logo desde a rama, desde a raiz, desde a raiz. Ou seja, era o que estavas a dizer, conseguir desde a raiz nem sequer me perturbar com algo que aconteceu naquele dia ou uma situação que aconteceu. Ter uma ferramenta para exercitar uma certa mudança que nos acontece a nós na mente desde a raiz é algo que eu não me parece que exista noutra religião, Sim. Que é que é, que é importantíssimo, incrível. né? E realmente tudo começa ali no pensamento, é algo que é incrível. E É, aí ele passa ali falando de Sila Samadhi Panha, né, que você começou a falar, que nada mais Sila é moral, né, e aí a gente vai falar um pouquinho dos subsects do moral, e depois Samadhi é a concentração, que é bem treinada durante o Anapana, essa técnica de meditação da respiração, e depois o Panha, sabedoria, que também é treinado na prática através do Vipassana, que a gente vai falar mais para frente. E é interessante porque Sila Samadhi Panha está dentro ali do que a gente chama no budismo do Eightfold Noble Path, que é o nobre caminho do Octo do budismo. Inclusive, quando a gente fala de Dhamma ou Dharma, o símbolo é uma roda com umas 8 arestas, normalmente. Cada uma representando cada termo do caminho óptimo, né? Dentro só fazendo um resuminho, depois a gente passa dentro com mais detalhes, esses 8 que compõem o caminho óptimo é o primeiro, dentro de Sila, né, da moralidade, vai ter
a fala correta, vai ter a ação correta e o meio de vida correto. Esse seria o Sila. E isso a gente pratica durante o curso de 10 dias, conforme a gente falou, né? A gente nem pode falar, então a gente vai estar com a fala correta, porque como a gente Uhum. não pode falar, a gente não vai estar fofocando, a gente não vai Exato. estar falando mentira, então isso aí vai estar bem estável, não vai estar causando nenhuma perturbação mental. A gente vai estar com a ação correta, porque a gente não vai estar tendo uso de intoxicantes, não vai estar matando nenhum animal, não vai estar tendo desconduta sexual, não vai estar roubando. Então, também a gente trata isso através dessa, desses preceitos, né, que a gente segue durante o curso de 10 dias, também um meio de vida correto, né, que a gente, principalmente no curso de 10 dias, a gente não vai estar fazendo nada que cause algum impacto negativo para o mundo como um todo. Então, a moralidade, né, oscila, e esses três, o- a fala correta, a ação correta e o meio de vida correto, a gente já está fazendo, observando esses preceitos, que a gente se compromete durante o curso de 10 dias. E aí vem o Anapana, que a gente pratica nos 3 primeiros dias do curso, que é a respiração. A gente vai estar treinando a parte de Samadhi, a concentração. Seria fazer o esforço correto, estar esforçando em estar ali sentado, meditando, a atenção correta, que está observando a respiração, e a concentração correta, de não deixar a mente devagar, né? Então, aí não sabia do foco e a gente já vê outros três pontos que são abordados. A atenção correta, a, a, a concentração correta e o esforço correto. E, e para finalizar, no Panha, na sabedoria, ele no Vipassana a gente vai falar mais adiante, vai ser o pensamento correto e a visão correta. Então, é só para dar um resumo aí do caminho óptimo. Então, só para voltar. É porque, e é interessante, porque antes de fazer a meditação Vipassana, eu já lendo alguns livros, fala sobre o budismo, fala sobre esse caminho óptimo, mas sempre ficava bem superficial na parte intelectual. Mas no curso você tem a oportunidade de estar praticando isso, cada um dos 8, né, que é a fala correta, a ação correta, meio de vida correto, atenção correta, esforço correto, concentração correta, visão correta e pensamento correto. Então é interessante ter esse curso para praticar algo que eu já tinha lido nos livros, mas nunca consegui entender direito. É, sim, Ah, sim, sim, pode continuar. todos esses pensamentos, e tudo isso que podemos ler em livros e que talvez não conseguimos perceber logo à partida o que é, neste curso, sem dúvida que é tudo muito, é 100% prático, consegues perceber mesmo o que é que cada uma das coisas significa, isso sem dúvida. E portanto, sim, só para também fazer aqui um pequeno apanhado para alguém que possa não ter eventualmente percebido, podemos dividir claramente toda esta filosofia do Dhamma, do budismo, nestes três grandes partes, que são o Shila, o Samadhi e Panha. Estes três pontos são fundamentais e depois têm as subdivisões. Neste segundo dia do discurso do professor Goenka, do segundo dia do curso, ele aborda muito mais o Shila e o Samadhi, sendo que o Panha, já agora, ficará mais para o próximo episódio, que é onde ele começa a falar mais do Panha. Um, por isso também fiquem para o próximo episódio para saberem um pouco mais sobre a Panha. E portanto, se calhar agora dissecávamos só um bocadinho mais. Primeiro o Shila, a primeira parte dos ensinamentos de Dhamma, e depois um bocadinho mais o Samadhi. Volto a repetir, Shila é a moral, a moralidade, este aspecto fulcral.
e depois Samadhi, que é, tu disseste a concentração, eu tinha aqui nas minhas notas a mestria da mente, que se calhar é um pouco mais bonito, mas é exatamente isso, a concentração. Portanto, eu se calhar diria que falávamos um bocadinho mais destes dois pontos, porque são os pontos onde ele depois se centra durante ainda bastante tempo deste discurso, não? Sim, sim. Acho que o Sila a gente já abordou bastante, né, durante a explicação dos preceitos Sim. ali, do curso de 10 dias. Acho que só fica uma pergunta uma questão que eu vou levantar aqui só para deixar a reflexão no ar, tanto sua quanto minha, quanto quem está nos membros. Essa questão do meio de vida correto, essa questão de não matar os animais, não comer os animais. Será que isso é algo muito rigoroso por parte do curso e por parte do. Não é nem do budismo, né? Porque uma das surpresas minhas é que eu pensei que nos países que é majoritariamente budista, eles não comiam carne, não comiam animais. Mas é curioso, no Tibete, os budistas da Índia, no Butão, eles comem carne e comem bastante, inclusive. Mas aí fica essa reflexão. Será que é correto ou não comer os animais? Será que é correto ou não tratar os animais? Tem até uma reflexão que eu estava fazendo. Tem uma questão que é muito falada, inclusive, em todas as religiões, né? Inclusive até em ateus. Você acha que vai além de religião. A questão de não fazer com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Acho que isso aí, se todo mundo seguisse, não precisava nem de leis, talvez, no mundo. E aí minha reflexão é, será que isso se estende também para animais? Aí só para deixar a reflexão, não vou adentrar muito, mas só para deixar a sementinha na minha cabeça, na sua cabeça, na cabeça de quem está nos escutando, para, né, muitas vezes a gente não para pensar nisso, mas estou tomando esse momento para plantar essa sementinha. Sim, curioso que eu também tinha aqui nas minhas notas esse ponto e pensei, se calhar não vou bem abordar muito a fundo, porque depois é um tema que já se estende para algo que também vai totalmente fora do Dhamma, do Vipassana, fora da religião, é algo mais abstrato, mas ele começa esse ponto do Shila, da moralidade, por isso mesmo que disseste, que é o não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, que é algo que nós também aprendemos logo na escolinha, com 2 anos, e, e que é um pensamento totalmente que todos compreendemos, não é nada religioso, é bonito, é respeitável. Ele dá logo aqui os exemplos de não devemos matar, não devemos roubar, não devemos violar, não devemos mentir, não devemos ser rudes. Ahm, Também fala aqui do não me devo intoxicar com, portanto, com coisas que me façam perder o controlo. Esse também, se calhar, é um ponto que é talvez É, um pouco discutível, porque ah, no fundo, está aqui a dizer que intoxicar-nos com outras coisas afeta um pouco a moralidade ou pode afetar. Compreendo que possa, mas não me parece que seja um ponto super onde, onde a ideologia está muito forte e assente para que eu diga, ok, compreendo o porquê de dizeres isto. Mais do que concordar ou discordar, sinto que. Sinto que nem é sequer bastante forte portanto, a explicação, compreendes? Para o não uso de intoxicantes. Falamos álcool desde logo, mas também outro tipo de drogas. sim. Aí vem outra questão também que essa parte dos animais quanto dos intoxicantes talvez dá até para render um episódio para cada um. Mas é Provavelmente. interessante a gente já plantando as sementinhas para a gente até Sim, refletindo e quando a gente falar com mais detalhes, a gente volta, né? E a questão de sim. intoxicantes, falando da minha experiência, eu
depois de ter a minha experiência com a ayahuasca, isso eu acho que eu já até falei nos outros episódios. E o ayahuasca em si talvez é considerado como intoxicante, não sei. Para mim, eu não acho. É um psicodélico totalmente natural, mas que me fez reduzir drasticamente os intoxicantes, que é o álcool. E depois a meditação vipassana mais ainda, porque eu vejo que realmente o álcool ele traz um malefício que atua totalmente em situação, em direção, em sentido contrário ao que a meditação vipassana traz, para treinar a mente a ser menos reativa, treinar a mente a estar mais conectada com o presente, a, a ter a atenção às sensações do corpo a todo momento. E eu vejo que quando eu bebia, eu perdia isso. Eu lembro que depois da ayahuasca eu estava num estado mental tão interessante, também eu atinjo, digamos assim, depois do curso de 10 dias, né, que é bem intenso, eu acho tão gostoso estar tão conectado no presente, estar ciente de todas as sensações que estão surgindo ali, as emoções que está vendo no corpo e observar aquilo com equanimidade. Para mim, isso é viver. Cada pensamento que é no passado ou no futuro, que talvez na maior parte da vida a gente está, esses pensamentos passados e futuro, a gente não está vivendo. Mas quando a gente está totalmente conectado no presente, então eu não quero tocar nisso. E certos intoxicantes, como o álcool, balança eles. E aí, para mim, não faz muito sentido mais. Eu gosto de cerveja, tomo de vez em quando, porque eu gosto do sabor, mas não bebo para afetar o meu grau de consciência, o meu balanço mental. Só para dar um exemplo meu aqui. Sim, boa. E só pegando mais um bocadinho na parte do vegetariano, mas sem me alongar muito, porque lá está, acho que isto quase que dá para um episódio só. Ahm, sim, estes dois pontos, quer dos intoxicantes, quer do ser vegetariano ou não matar animais, é meio dúbio, até porque na parte do não devemos matar animais, há sempre uma certa relatividade moral, porque, e não me vou estender muito, mas, por exemplo, o motivo pelo qual não comemos cão e comemos vaca é totalmente relativo, não é? É porque criámos uma afeição com o cão que se calhar não nos permite e nem queremos e até achamos nojento comer um cão, mas uma vaca não. Portanto, mesmo nos próprios animais, hum, no fundo há uma hierarquização que nós fazemos do quão importantes os animais ou até as plantas, que também são seres, têm, e por isso, e por isso essa- fazemos com que a nossa moralidade se molde a partir disso. Por isso acho que há sempre alguma relatividade moral. Não sei se também é justo comer plantas, é mais moral comer plantas do que comer animais, porque as plantas, se calhar, não sentem. Talvez por aí seja um ponto a favor. De qualquer das maneiras, acho que é um ponto, se calhar, para outro episódio, caso queiramos explorar. Mas voltando então só atrás, o Sheila, que é a moralidade, é não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, e evidentemente no Dhamma eles assumem que os animais se enquadram nisso e, portanto, não devemos matar, É, incluindo animais. sim, até pegando um pouquinho dessa reflexão, acaba que é um assunto que é gostoso de pegar uma reflexão e ir aumentando um pouquinho e levar a discussão adiante, né, a um patamar a mais, que normalmente as pessoas não levam. Realmente, a gente fala muito essa questão de racismo, né, dentro da espécie humana, Hum, e, então, mas acaba que essa diferenciação entre um, o cachorro, o gato, com, por exemplo, o porco ou o polvo, e acho que a ciência já comprovou que são animais até mais espertos e exato. conscientes do que gato e cachorro, e a gente come eles. E será que
não é não é um racismo, né? Mas talvez é um especismo. A gente trata espécies diferentes em medidas diferentes, né? E moralmente falando, eu não vejo sentido. É, não, realmente não vejo nenhum sentido. Evolutivamente falando, eu vejo que realmente os cachorros e os humanos têm historicamente um grau de cooperação entre si, os cachorros protegendo os humanos, ali na milhares de anos atrás, os humanos dando alguma comida para eles e tal. Dá para compreender, mas moralmente não faz sentido, de fato. E a questão das plantas, realmente, elas não têm sistema nervoso, não têm grau nem de ciência, eu acredito, enquanto os animais têm. São sencientes, têm sistema nervoso e algum grau de consciência também. Mas eu acho que é uma reflexão válida, mas para o mundo hoje como é, acho que a reflexão dos animais já é um grande patamar a ser atingido. E depois de ter um entendimento moral, talvez daqui a alguns 100 anos vai ter, da mesma forma que tem os direitos humanos, vai ter os direitos dos seres vivos em gerais, ou os Exato. direitos dos animais. E aí, a partir daí, acho que vai vir essas discussões das plantas. Será que a gente tem que trazer algum direito para elas também, né? Hoje em dia a gente tem porque a gente quer algo em troca, né? Ter mais ambientes mais verdes, mais flores, não preocupado com o bem-estar das plantas. Acho que isso aí tá, talvez os Sim, sim, animais sim, tá sem daqui dúvida. 100 anos, as plantas tá uma reflexão para a humanidade daqui 1000 anos. Mas é interessante Sim, refletir. e até só, mais uma vez, indo só um pouco mais a fundo, hum, no fundo, o que nós estamos aqui a dizer, nós, enquanto se calhar humanidade, é as plantas não têm consciência, ao que nós sabemos, não é? Não têm um sistema nervoso, por isso a sua existência tem menor valor do que a dos animais, ao qual nós nos incluímos. Portanto, se tu não tens consciência, então tens menor valor no mundo? É isso que nós estamos a assumir? Uma É, oliveira não pode ter tanto valor no mundo como uma formiga, um cão ou um ser humano? Nós, no fundo, também acabamos por dar um ênfase moral, ou seja, moralmente damos muito mais valor às pessoas e aos animais, apesar de nós estarmos incluídos nos animais, do que às plantas, porque nós somos dotados de consciência. Logo, se somos dotados de consciência, ahm, temos maior valor neste mundo? É isso? Porque isso também parece um pouco chato. Seres humanos, estamos a falhar com as plantas, coitadinhas. Ou não? é, é uma reflexão que está, acho que, muito para frente. Eu realmente não tenho muita opinião formada em relação às plantas. Mas em relação aos animais, realmente eu não vejo nem um grau de. A gente é avançado nas nossas métricas, né? Eu, que nem eu lembro um pouco antes de fazer o primeiro curso de Vipassana, eu lembro de ter visto um cachorro deitado na maior tranquilidade no caos que estava Bodh Gaya, com Uhum. buzina, turista, monge, falando alto, buzina para todo lado, e o cachorro lá na maior tranquilidade, observando o movimento, e eu assim, nossa senhora, que lugar louco, eu reagindo, velho, com dor de cabeça, eu, caramba, esse cachorro está num estado de equanimidade que eu vou precisar de meditar vários anos. Eu vejo que a espécie humana, essa capacidade de trazer o pensamento para o passado e futuro da, e da imaginação como um todo é uma faca de dois gumes, porque te permite a antecipar e planejar, mas ao mesmo tempo dificulta, faz a mente ser mais reativa, faz a mente estar menos conectada com o presente. Então, nesse sentido, tem muito animal que é até mais tá mais evoluído que a gente. É só uma
uma reflexão curiosa em relação a isso. É. E da minha parte também, só para concluir esta parte de animais, também pensando agora no exemplo que deste de alguns budistas, como no Tibete, que comem carne, também tenho a certeza que muitas dessas populações, algumas até sem, em lugares onde a agricultura é um pouco mais escasso e onde há menos capacidade para desenvolver a agricultura, tenho a certeza que muitas dessas comunidades que comem carne valorizam imenso os seus animais, dão-lhes muito valor e dependem deles para a sua subsistência. Portanto, ah, imagino que também haja muitas comunidades que comem carne e que dão muito valor aos seus animais e os tratam muito bem, mas que vêm de uma outra forma e que veem como natural ter de os comer para subsistir. E, portanto, é uma questão muito, que se calhar já se desvia um pouco daqui do curso de Vipassana e que tem muitas pontas por onde se pegar. Eu nem sequer pesquisei É, muito para estar aqui a falar hoje e nem sim, pensei, nem sim. refleti muito para estar aqui a falar hoje, mas É é, algo que está dentro do meio de vida correto, que está dentro do Sila, né, que é a moralidade, que se a gente quiser vai aprofundando, aprofundando. é, Ah, só uma curiosidade, teve alguém que me falou aqui nas Filipinas que uma curiosidade sobre os cachorros. Realmente os cachorros aqui nas Filipinas tá para todo lado. Toda ilha, em toda cidade tem bastante cachorro. E eles são muito tranquilões. E aí alguém me falou um negócio que não sei se falou sério ou não, mas falou o seguinte: ah, o cachorro que é mais nervoso, que late, tenta morder os outros, a gente mata e come ele. Aí os outros percebem isso e fica mais receoso. Então, existem algumas comunidades que comem ok. cachorros. Não sei se aqui nas Filipinas comem de vez em quando ou não. Aliás, eu nunca vi isso em restaurante ou em mercado, mas existe lugar aí no mundo que come, né? Ou gato, pato, e por aí vai. Ah, boa, curioso. É, Um, para terminar aqui o Sheila, algo curioso que eu também gostei de ouvir o professor Goenka falar neste dia 2 do curso de Vipassana, é o facto de esta moralidade, o Sheila, deve ser praticada não só de forma direta, como também há uma responsabilidade indireta de o praticar. Ele dá um exemplo, se calhar um pouco não nada comum no nosso dia a dia, mas vamos imaginar que eu tenho um negócio de fabrico de armas. Eu propriamente não estou a fazer nada de mal, não estou a matar ninguém, mas eu e vou vender essas armas para que alguém, é o exemplo que ele dá, vou vender essas armas e alguém irá matar alguém com essas armas. Ou seja, neste caso específico, apesar de eu diretamente não estar a fazer nada de mal, estou a proporcionar uma imoralidade a um terceiro. E por isso é curioso que ele fala do facto de também termos esta moralidade ciente, mesmo indiretamente, que é algo que não acho que não é assim muito normal ir assim mais a fundo, mas que ele falou e que achei curioso. Portanto, também até os negócios devem praticar este Shila. Portanto, não só as pessoas individuais, mas também as pessoas coletivas o devem praticar. E foi algo curioso que também levei dessa é, lição. bem lembrado. Ele também, eu lembrei aqui do exemplo do médico. Além do meio de vida correto, também tem a motivação correta, a intenção correta. Tem o exemplo do médico que tem toda uma temporada ali do ano que vem muita gente doente, gripada, não sei direito qual que é a doença que ele citou no exemplo, mas que o médico atende muitas pessoas. Aí teve esse ano específico que o pessoal não, a epidemia local que acontece todo ano não aconteceu. E aí o médico ficou sem paciente aquele ano. Aí ele estava meio que triste, né? Porque não teve os lucros esperados. E aí ele é médico, ele trata os doentes, né? Para curar, ficar saudável. E ele estava com aquele desejo de ter mais pacientes. Então, o que não é legal. Em vez de estar satisfeito que está todo mundo com saúde. Então, essa questão da motivação correta de dentro do meio de vida correto também é importante. É, exato. E
E depois, o professor Goenka passa a falar um pouco mais do Samadhi, que é, e volto a citar, a mestria da mente, a concentração. Há algum ponto que queiras mais ressalvar relativamente ao Samadhi? O Samadhi eu acho que talvez a questão principal do Anapana, né? Que a gente vai estar treinando a concentração, né? Samadhi, concentração, e é um baita exercício, porque a gente já está treinando a gente ser o mestre da nossa mente, em vez de ser o escravo da nossa mente, que é agindo sem perceber. Então a gente tem um meio para treinar, pensar duas vezes antes de agir, observar qualquer reação mental. Então é interessante nesse sentido. E aí dentro de concentração tem ali, né, o esforço correto, que aí ele fala sobre, cita quatro questões dentro do esforço correto. A gente tem que se esforçar para manter boas virtudes que a gente já tem e não perder elas. A gente tem que se esforçar para trazer novas virtudes que são boas para nossas vidas, tirar virtudes que são negativas e não deixar virtudes negativas entrar no nosso meio de vida, na nossa filosofia pessoal, né? Então, tem essa questão do esforço correto. Alguma questão a adicionar? Eu se calhar seguia também um ponto que ele depois nos transmitiu, que é algo bem prático e é fácil de compreender quando estamos a fazer a técnica de meditação, que ele nos revela que primeiro, bem, desde logo é importante analisar o corpo e a mente, portanto há uma análise daquilo que está a acontecer, portanto imaginem-se por um momento de olhos fechados, vocês estão a analisar o corpo, o que quer que seja, ou a zona que quer que seja, portanto é importante primeiro essa análise, portanto depois dessa análise é importante estar atento, como ele fala muitas vezes, manter a awareness, esta awareness é também um aspecto crucial de todo o A Vipassana, de atenção toda a correta. meditação, exatamente, de todo o budismo, esta awareness, portanto, atento à realidade, àquilo que se está a passar mesmo no presente. E depois, o terceiro ponto, depois de, ok, eu estou a analisar, eu estou atento, e para além de estar a analisar e estar atento, o que é que eu tenho que estar a fazer? Simplesmente observar. E ele aqui, e um exemplo, vamos imaginar, estou a meditar há 3 minutos. Ao terceiro minuto, sinto uma comichão no nariz, apetece-me coçar. É aqui que o desafio realmente começa, que é o objetivo é simplesmente observar e ele a partir deste segundo dia começa a utilizar duas palavras que desde aqui até ao fim do curso de meditação o professor Goenka está sempre, sempre, sempre a utilizar. As duas palavras são craving e aversion. Em português, desejo ou aversão. O professor Goenka pede-nos sempre que, nesta situação específica que eu acabei de dar de coçar, é sempre importante não pensar nestas situações nem com desejo, nem com aversão. O objetivo não é coçar e não é desejar coçar, é simplesmente observar. E, portanto, este, se calhar, a tempos acaba por ser um ponto bastante difícil na meditação, principalmente quando nos queremos coçar, quando nos queremos mexer. E estas duas palavras, craving, aversion, ele repete mil e uma vezes durante o curso. E, portanto, desejo ou aversão, voltando a traduzir. E são dois pontos fulcrais. É importante observar e simplesmente observar sem agir, sem agir perante isso. Correto. Isso. A questão da equanimidade, né? E aí a gente observa sem reagir, e a meditação é importante para treinar isso. Isso se estende para outras esferas da vida, que é o mais importante. Você ser só equânime durante a meditação não adianta de nada. O importante é conseguir ser mais equânime, observar as coisas como elas são
e não como a gente gostaria que fosse, é o que realmente um remédio para essas reações mentais, para esse sofrimento, e viver de uma maneira mais leve e mais sábia, né? Fato. Tu dirias que tu já fizeste, nesta altura, já fizeste uns quantos cursos de Vipassana de 10 dias. Dirias que É isso. esta questão de, através da meditação, simplesmente observar sem qualquer desejo ou aversão, já neste número de cursos que fizeste, sentes que já consegues de facto e sentes isso, que este treino que fazes na meditação acontece-te na vida real, ou seja, acontecer-te algum incidente durante o dia em que tu consegues claramente reagir sem desejo ou sem aversão e, portanto, consegues agir de uma forma mais moral, mais sábia, mais correta. Sentes que, porque acho que este é talvez dos pontos a chave também, se conseguimos que o que nós aprendemos no exercício, na meditação, se conseguimos passar para a vida real. Sentes que isso acontece? Achas que é possível o passar do que fazemos na meditação para a vida real, depois quando estamos a existir no mundo? Sim, eu acho que aquela questão, né, que o Goenka também fala, e eu acredito nisso também na prática. Não é algo que vai mudar da água para o vinho depois de fazer um curso, ou de fazer dois, ou de fazer três. É algo que vai indo gradualmente. Eu acho que talvez até mesmo inconscientemente a gente passa a lidar com certas coisas que acontecem de uma maneira muito mais leve, que antigamente talvez eu reagiria com muita mais aversão, criaria muito mais tensões e não deixo aquilo me incomodar da mesma maneira que incomodava antes. Agora, pegar assim, exemplos e um ponto também interessante é o seguinte: a gente pensa que é equânime até chegar a alguma situação que a gente não estava preparado. Talvez é mais intensa ou que é uma situação diferente. Então, é um exercício para a vida toda. Então, acho que ao longo dos cursos e ao longo dos anos de meditação, a gente vai melhorando, pouco a pouco, essa equanimidade. Pegando alguns exemplos, assim, por exemplo, eu, eu fui fazer um mergulho de snorkel mesmo, em coral, estava cheio de água viva. Mas eu acho que foi o mergulho de snorkeling mais bonito que eu vi na minha vida toda. E aí eu sentia a queimadura, porque além das águas vivas grandes, tinha, acho que pedaços ou águas vivas muito pequenas, que não dava para ver, que estava queimando. E eu tinha duas opções. Eu poderia, "Putz, isso aqui tá doendo pra caramba." Tá, realmente estava. Eu poderia reagir com aversão e voltar pro barco, mas eu decidi observar esses essas pontinhas que estavam acontecendo toda hora com equanimidade e continuei mergulhando. Não sei se foi uma boa ideia ou não, porque na noite seguinte eu fiquei me coçando o corpo todo e fiquei cheio de pontinho vermelho, mas eu particularmente não me arrependo não, realmente era muito bonito. Aí eu passei umas pomadas e parou de coçar e os pontinhos vermelhos sumiram. A questão do freediving, né, que a gente estava falando mais cedo, é também uma questão que eu vejo o impacto do Vipassana da meditação diretamente, porque em algum momento a gente passa a reagir, não é nem a falta de oxigênio, mas ao excesso de CO2 no nosso corpo. E ao observar a reação do corpo com mais equanimidade, com mais objetividade, eu consigo prender a respiração por mais tempo. E é claro que também, um parênteses, é que isso é uma atividade que sempre tem que ser acompanhado por alguém. Você não, jamais tem que prender a respiração debaixo d'água sozinho. Isso é algo e, e é algo que eu vejo que a meditação Vipassana ajudou. Igual hoje, falei que dormi mal aqui no hostel, que estava muito calor.
e um dos ventiladores não estava funcionando. Acho que se fosse em outros tempos eu já teria, sei lá, eu ia sair no meio da noite, procurar o hostel, não, vou ficar aqui, observar esse calor, vou procurar uma solução melhor no dia seguinte com o dono, ver se ele tem mais ventilador para substituir, ou muito de hostel no dia seguinte. Enfim, ou então, tipo, uma situação dessa que talvez, putz, dormir mal pra caramba e eu ficaria com o meu estado mental bem negativo o resto do dia. Mas não, eu observo e tal, tudo impermanente também. Então, acho que sim. Eu acredito que o meu estado de equanimidade, de balanço mental, nesses anos aí, 2 anos, talvez, eu já estou meditando, 1 ano e meio, e depois de 3 cursos, buscando manter a meditação diária, eu vejo que meu balanço mental está bem tranquilo. Sempre vai ter coisas que eu não gostaria vai acontecer, e quando acontece, hoje em dia, muito menos reativo do que antigamente. Com muito mais a aceitação. Aceitação é uma palavra que é bem prática e bem importante para traduzir a equanimidade, talvez. Então, resumida, a minha resposta é sim, tem aspectos práticos que estão melhorando a minha qualidade de vida mental, digamos assim. Boa. E parabéns, ainda bem, fico feliz. Já agora para os portugueses que nos ouvem, eu creio que água-viva é uma alforreca ou medusa. Ahm, Depreendo que seja isso, porque nunca na minha vida ouvi água-viva na vida. Nós não dizemos água-viva. Ahm, mas sim, voltando E para então, você, como é que tem sido aí a sua percepção dos benefícios na sua vida? Antes, exato, pegando aí o Samuel antes e depois do Vipassana. exato, ia também responder à questão que eu próprio fiz. Eu também acredito que sem dúvida que este exercício ajuda a que isso se dê. Portanto, eu acho que este exercício de não ter nenhum desejo ou aversão durante o exercício da meditação certamente consegue ser levado, consegue ser extrapolado para a vida real. Ainda assim, eu acho que é algo que acontece sempre de forma lenta, de forma que parece subtil, ao ponto de tu talvez seja difícil tu dizeres que sim, de facto isto fez a diferença. Para mim é difícil eu dizer um sim com muita confiança, mas ao mesmo tempo eu acredito mesmo que sim. Ok, fizemos um corte, mas voltando a responder à pergunta que me fizeste, sim, eu acho que sim. Apesar de poder ser um pouco mais difícil e imperceptível, eu acho que a resposta é sim. Claramente, o exercício do Vipassana ajuda nisso. Ainda assim, eu pessoalmente quero ver se volto agora a entrar no Vipassana mais com força. Eu acho que quando estamos numa vida, eu continuo a ter esta dificuldade. Eu acho que quando estamos na vida normal, de pessoa normal que trabalha ou que estuda, é difícil encaixar de facto o tempo devido à prática da meditação. Principalmente para quem está a começar. Alguém que está a começar e que quer colocar, vamos dizer, pelo menos 1 hora diária na meditação no nosso mundo hoje em dia, acho que é muito difícil. Acho que esse talvez seja o maior entrave ao Vipassana. Seja isso. Não estou a dizer que é impossível, mas e não é, óbvio que não é, mas esse talvez seja a maior dificuldade e que eu próprio sinto, até porque, e desde logo, e voltando a pegar nas primeiras palavras do professor Goenka neste dia, no discurso do dia 2 ele diz que nós temos que trabalhar sempre patiently, persistently, com muita paciência e com muita persistência, e portanto eu acho que esta paciência e persistência
quando estamos no mundo normal de trabalho, de dia a dia, acaba por ser difícil. Eu acho que esse acaba por ser talvez dos maiores entraves a uma pessoa Aham. conseguir a rotina normal de Vipassana, e é algo que eu ainda estou a tentar conseguir. Eu sinto que agora, bem, não falando muito de pessoalmente, mas acho que agora estou numa rotina e num outro trabalho onde acho que vou conseguir ter mais essa paz para conseguir gerir o meu tempo de forma a que consiga de facto praticar mais e melhor. Mas noutras fases e pessoas com outros trabalhos e outras vidas e se calhar com filhos, acredito que seja bastante difícil. Mas voltando então simplesmente a responder à tua pergunta, eu acho que sim, acho que hum, a meditar Vipassana e conseguir fazer este exercício de conseguir aceitar sem ter que reagir muito, consegue sim ser extrapolado para a vida real. Mas é preciso que, para que É, resulte mesmo, consigas continuamente meditar. eu acho que é uma questão, até pegando o que a gente falou no começo, tem muita gente que não opta a praticar meditação porque acha que não é para eles, que na verdade é totalmente uma visão errada. Né? Toda pessoa que tem capacidade mental dentro do normal pode beneficiar da meditação, sim. Só que é um pouco ingrato porque é um caminho longo, né? Então, realmente, a gente não vai mudar da água para o vinho depois de um curso de 10 dias ou depois de alguns meses de meditação. A mudança é muito gradual, mas ela existe. Então, para a pessoa que consegue fazer o curso, continuar a prática diária, talvez fazer um outro curso depois de 6 meses ou um ano, e continuar praticando a meditação diária, é que nem quando a gente está. A cada dia que passa, a gente está envelhecendo. Só que a gente não percebe a alteração. Mas se a gente pega uma foto, né, de anos atrás, a gente vê a diferença. A meditação é a mesma coisa. É algo gradual que a gente não vê a diferença dia após dia. Que a gente olha meses atrás, anos atrás, a gente vê a diferença. Então, hoje em dia, a minha meditação tá, consigo focar muito mais, consigo observar mais as sensações do que há um ano atrás. A minha vida, o meu cotidiano, eu já não reajo com tanta aversão igual eu reagia antigamente. Então, num curto período de espaço de tempo, a gente não percebe. Mas se a gente olha para trás, para aquelas. Por isso que é um pouquinho difícil ter uma comunidade de meditadores grande, porque poucos vai ter essa mentalidade. Ah, não, meditação é para todo mundo, então eu vou tentar. Ah, não estou conseguindo. Eu sei que tem que praticar. Então, poucos vão continuar praticando e insistindo, porque eles vêm com uma visão muito positiva já para o primeiro curso, e poucos vão continuar por tanto tempo, porque acham que não estão progredindo. Mas o meu conselho é, continuem e depois de 6 meses, um ano, vocês olhem para trás e não vê diferença, acho difícil não ver diferença. Mas coisa de um dia, um mês, é difícil realmente ver a diferença. Em relação à rotina, por exemplo, eu estou viajando bastante. E cada dia é um dia diferente. Mas eu coloquei na minha rotina antes. Não, não está sendo todo dia, obviamente, mas hoje em dia está até interessante. Eu, todo dia, de manhãzinha cedo, quando eu acordo antes do nascer do sol, eu faço a meditação da manhã. Se é depois do nascer do sol, eu vou aproveitar amanhã, que o sol ainda não é muito quente, e vou meditar na hora do almoço, que o sol é muito quente. Procuro um lugar mais fresco, com mais sombra, e eu vejo o pôr do sol, depois vou para o meu hostel, onde eu estou dormindo, tomo um banho e faço minha segunda meditação. E aí eu estou conseguindo encaixar isso na rotina. Claro que é uma rotina de viajante. Agora, a rotina de quem tem família, tem emprego, o segredo é conseguir encaixar na rotina. E acreditar e ver na prática que realmente uma hora de manhã vai estimular o dia a ser mais produtivo,
e 1 hora ali à noite, você dormir melhor. Em vez de dormir 8, você dorme 7. Em vez de você ter que trabalhar 8 horas para fazer um serviço, você trabalha 6, 7 horas e faz o serviço. Então é ver isso funcionar na prática, para servir de motivação para encaixar a meditação na rotina. E um outro parênteses também, antigamente eu estava meditando antes de dormir. Isso me causava sono e eu acabava meditando só os 15 minutos iniciais e dormia. Aí eu passei para dormir, para meditar depois do pôr do sol, mais ou menos. E aí ainda não estou com muito sono, e aí eu tenho conseguido manter também a meditação da noite. Só abordando um pouquinho, né, essa questão de rotina de meditação. Eu acho que qualquer pessoa também pode encaixar. Só falta um pouco mais de empenho e, e tentar os horários ali, ver quais janelas ali na rotina que dá para encaixar esses momentos de meditação. E qualquer momento é momento, né? Eu, por exemplo, como viajante, estou esperando um ônibus, um avião, pô, dá para meditar. Estou esperando alguma coisa, dá para meditar. Então, e mais importante também, todo momento é um momento da gente estar mais atento à respiração, às sensações do corpo. Então, não só ali enquanto a gente está meditando, que a gente está com essa awareness, essa atenção correta. A gente quer trazer isso para a vida, né? Então, estar mais atento e consciente das sensações, do estado mental ao longo do dia, talvez é até mais importante do que a meditação por si só. Eu acho que é algo que eu tenho tentado, não tenho conseguido com tanto sucesso, mas é algo que eu tenho tentado estar mais consciente ao longo do dia, fora as meditações, só para adicionar aí as suas reflexões. Boa. Ahm, e de mim, eu tenho já todas as notas concluídas. Ahm, Boa, eu acho que é não sei se isso tens aí. mais algum ponto a refletir, mas creio que sim. Algo que podemos acrescentar é que, então, neste segundo dia, no discurso de segundo dia do professor Goenka, abordarmos mais portanto, destas três partes que compõem o Shila, destas três partes que compõem o Dhamma, temos o Shila, Samadhi e Panha. Hoje falamos um pouco mais de Shila, que é a moralidade, do Samadhi, que é a concentração ou a mestria da mente, e no terceiro dia, que será o próximo episódio, haverá um foco no terceiro ponto, que é o Panha, que é a purificação da mente, a libertação das impurezas da mente, que pode ser algo que também parece um pouco religioso, mas fiquem para ver e ouvir, porque no próximo episódio abordaremos esse ponto com mais veemência. Portanto, é isso. Correto, isso aí. Então, nos vemos Boa, aí no terceiro episódio. Boa. perfeito. Obrigado por nos terem visto barra ouvido e vemos no próximo episódio, que será o dia 3 dos discursos do professor Goenka. Tchau, tchau. Boa. Valeu. Tchau. E Nirvana com Samuel, Fernando e Bruna.